Você sabia que 3 idosos são hospitalizados por hora por motivos de queda? Meu nome é Marco Lopes e nós vamos falar um pouco disso agora. Então vamos lá. O que é mais legal é que no final dessa apresentação você vai ter algo para ajudar o seu cliente na casa dele. Você vai poder passar alguns exercícios para ele fazer na casa dele, exercícios extras, que você vai poder potencializar o resultado, ok? Então vamos lá. Risco de quedas em idosos. Indivíduos idosos têm o maior risco de quedas, tanto em ambiente externo quanto internos. É muito comum nós ficarmos sabendo, quando a gente conversa com pessoas que caíram, que a chance delas caírem em ambientes conhecidos, como dentro de casa, são muito maiores do que fora de casa, né? É bem comum nós escutarmos esse discurso. 3 idosos são internados por hora em hospitais públicos do estado de São Paulo. 3 idosos por hora. Olha o tamanho desse problema. De acordo com a Secretaria de Estado de Saúde de São Paulo, em 2012 houve 27.817 internações de pessoas com 60 anos ou mais, causadas por quedas. Realmente é um problema que nós, com a possibilidade desse atendimento 1 a 1, podemos sim melhorar esse quadro. 30% de idosos com 65 anos ou mais experimentam pelo menos uma queda a cada ano. Ou seja, só pela pessoa ter 65 anos ou mais já é um risco isolado de quedas, né? Então, é sempre bom, quando você tem um cliente acima de 65 anos, sabendo que ele já faz parte de um grupo de risco, simplesmente por ter 65 anos, é super importante que você comece a elaborar estratégias que desafiem o equilíbrio dele para poder estimular realmente essas reações de endireitamento. Por que os idosos caem? Um dos maiores motivos de quedas em idosos é a falta de equilíbrio e a perda de força muscular. Bom, falando de perda de força, né, e de equilíbrio, quando você está com o seu cliente e você começa a observar a oscilação da marcha, começa a observar algo que você começa a perceber que existem mudanças nos anos que você atende ele, é muito bom você começar a questionar algumas coisas, como mudança de medicamento, sobre se teve aí uma mudança nos óculos, caso ele use, né? Então são motivos que eu vou mostrar agora para vocês, que eu não vou ficar entrando em detalhe, obviamente, mas que é muito bom você ficar atento, né? Problemas ortopédicos, se essa pessoa tem uma artrose de joelho, se ela tem problema de hallux valgo, por exemplo, que é o tal de joanete, onde começa a mudar um pouco da marcha, dores. Então, você precisa ficar atento e questionar o tempo todo. Problemas de visão, como eu citei, ajuste de óculos, os óculos bifocais, muitas vezes, ele tem que mudar esse ângulo do olhar e o obstáculo pode ser que fique um pouco mais perto, um pouco mais longe e simplesmente a pessoa cai. Sim, acontece isso. Ambiente. Se o ambiente está iluminado, se o ambiente está muito tumultuado, se tem mesa de centro congestionando ali aquela passagem, tapetes que às vezes a ponta fica enrolada. Ou seja, questionar isso com o seu cliente, questionar isso com o familiar é muito, muito importante. Porque nós temos que sempre perceber que são 3 componentes que precisam levar em consideração: motora, comportamental e ambiente. Então você precisa sim questionar e levantar todas essas questões. E medicamento? Medicamento, por exemplo, vou dar um exemplo aqui dos beta-bloqueadores, que eles não deixam, que eles retardam um pouco esse ajuste de quando a pessoa está sentada, deitada, sentada e vai ficar em pé. Muitas vezes ela pode ter hipotensão postural. E isso pode sim provocar
um maior risco de queda. Então, se esse for um dos casos, uma coisa muito legal que pode acontecer, se ela tem essa queixa recorrente, é falar para ela, para a pessoa, quando você ficar em pé, antes de andar, espera um pouquinho. Se não passar, ensine a ela a fazer exercício de ficar na ponta do pé e voltar, ficar na ponta do pé e voltar, estimular o retorno venoso, né? Estimular a musculatura do gastrocnêmio, essa bomba muscular. Então vamos lá, continuando. Importante para o diagnóstico médico analisar todos os fatores que levam a um maior risco de quedas. Então, se eu puder indicar um médico, assim, uma especialidade, o geriatra é o médico mais, na minha opinião, que é mais, ele está mais habituado com esse tipo de ocorrência. Então, eu acho que investigar isso junto com o médico, procurando, se ele já é um indivíduo caidor, procurar uma equipe multiprofissional, onde pode sempre com o objetivo de melhorar esse quadro. Porque quanto mais essa pessoa cai, mais ela vai ter medo de cair. E quando essa pessoa tem medo de cair, o risco de queda começa a ficar aumentado, simplesmente por ela ter medo. Então, tudo que nós pudermos fazer para ajudar esse indivíduo, nós temos a obrigação de fazer, principalmente quando se fala em prevenção. Então, qual que é o nosso papel, já que eu falei de prevenção? Qual é o papel do personal trainer, do nosso trabalho, dessa oportunidade enorme que nós temos de ali trabalhar um a um, trabalhar com essa pessoa e observar ela cuidadosamente todas as vezes que ela está com você. Eu acho que isso é uma super oportunidade. Desde que você saiba aproveitar, que você fique atento qual é o comportamento e se existiu alguma alteração nesse comportamento. Tanto em comportamento e motora, né? Também. Então, fortalecimento muscular e melhora do equilíbrio. Então, quando eu falo em fortalecimento muscular, é ênfase em membros inferiores e dorsais. Membros inferiores, por um motivo óbvio, que ele vai suportar essa carga, né? Suportar esse peso, ela precisa estar preparado para isso, e não só suportar, ela precisa estar também estimulada o suficiente para correção de um estímulo, correção de um desequilíbrio. E dorsais por uma função de endireitamento, por uma função postural, porque esses desvios posturais podem sim também colaborar para o maior risco de quedas em idosos. Então, trabalhar equilíbrio, né, é sempre legal se nós pudermos, dentro do nosso ambiente, dentro daquele momento que a gente está com o cliente, fortalecer juntamente com exercícios de equilíbrio, tudo na mesma sessão de treinamento. Se você está com o seu indivíduo fazendo o trabalho de força, super importante, fundamental, mas também estimular, colocar desafios aonde ele tem que recuperar o equilíbrio, né? Você sempre ter o cuidado de começar do mais simples, de um grau de dificuldade dos exercícios, sempre do simples para o mais complexo. E aqui agora que eu quero apresentar para vocês, que é o programa Life. Esse programa, se você trabalha com o indivíduo idoso, ou se você tem interesse nessa área, você deve conhecer um trabalho com nonagenários da Maria Fiataroni. É um trabalho que ela realizou e que ela teve resultados assim, trabalho de 1990, que ela teve resultados muito expressivos e que realmente fez um sucesso tremendo esse trabalho. E ela está envolvida nesse programa Life, né? E o que ela viu, já vou apresentar para vocês, o que ela viu nesse programa, o que eles viram, né, foi uma melhora de até 31%. Né, variou aí, e quem teve a maior melhora foi de um número de 31%, uma porcentagem bem expressiva. Então, esse que é o programa, que é a integração de treino de força e equilíbrio nas atividades de vida diária para reduzir a taxa de quedas em pessoas mais velhas. Mas o mais legal desse programa é que ele foi desenvolvido para que as pessoas levassem
esses exercícios para o cotidiano dela. Incluir essas atividades, que são 7 exercícios de força e 4 estratégias de equilíbrio, que ela levasse isso para o dia a dia. Bom, sabendo que eu estou conversando com pessoas que possivelmente trabalham com um a um, pessoas que têm a oportunidade de trabalhar com essa pessoa na academia ou dentro de casa, mas já realizando o trabalho de força específico, eu não vou citar aqui, aliás, eu vou citar um só, mais para o final dessa apresentação, de trabalho de força. Trabalho de força você já faz, eu só vou citar as estratégias de equilíbrio que você pode e deve passar como exercícios extras para o seu cliente. Então, o programa Lifestyle, para reduzir as quedas através do exercício, relatado nesse estudo, é o primeiro programa de exercício de equilíbrio e fortalecimento baseado no estilo de vida, desenvolvido especificamente para a prevenção de quedas. O programa envolve incorporar movimentos de reforço de equilíbrio e de fortalecimento de membros inferiores diretamente na rotina diária. E foi exatamente isso que eu falei, que eles fizeram de tal forma, né? Eles foram lá, avaliaram e foram introduzindo esses exercícios, sempre passando do mais fácil e progredindo para o mais difícil. E os exercícios de fortalecimento, a mesma coisa, mas sempre no cotidiano. Então, por exemplo, os exercícios de força era estimulado a pessoa, em vez de simplesmente flexionar o tronco para pegar algo no chão, que ela usasse o joelho também, que ela flexionasse o joelho e estimulasse o fortalecimento da perna. E isso era colocado na sua rotina, no seu dia a dia. E a mesma coisa com os exercícios de equilíbrio. E aqui eu queria deixar um alerta para que, se você for utilizar essas estratégias passando para o seu cliente fazer em casa, é muito importante que você comece isso dentro do ambiente de academia ou dentro do seu horário de atendimento, avaliando se é possível passar aquilo para casa, que ela leve para casa, ou somente com você por enquanto, ok? Então, vamos lá. O primeiro exercício é o semi-tandem e o tandem. Então, começando sempre com os pés juntos antes de ir para o tandem e semi-tandem. Então, quando você une os pés, você coloca cruzado os dois braços à frente do tronco e você começa a observar se existe uma oscilação muito forte. Todos eles com os olhos fechados, ou melhor, desculpa, todos eles com os olhos abertos e sem girar a cabeça. Aqui o nosso único objetivo é base de apoio. São os estímulos que vêm do pé, são os estímulos somatosensoriais. Não tem nenhuma outra estímulo sendo trabalhado no cerês, ok? Então, primeiro, os dois pés juntos, mão à frente do peito, cruzado à frente do peito. Começa a perceber, vê se tem muita oscilação, se não tem. Fica 15 segundos, não tem, vamos para o semi-tandem, exatamente como está na posição aqui do meio. Um pé e o outro, a ponta do pé, direcionado no meio, no médio pé do outro pé, ok? Mesma coisa, avalia a oscilação, vê como é que tá tudo certo, 15 segundos, não teve problema algum, passa para o tandem, que é exatamente um pé na frente do outro, com um pé encostando a ponta do pé no calcanhar. Nesse exercício, o objetivo é chegar nessa posição, o objetivo é chegar a 30 segundos, ok? Então vamos supor, ela conseguiu ficar com os dois pés juntos, a oscilação está ok, não tem problema nenhum. Você passa para o semi-tandem. Passou para o semi-tandem, ela consegue fazer? É esse que você vai passar para ela fazer em casa. E como é que ela pode passar isso e fazer isso, incluindo isso no dia a dia dela? Ela pode fazer isso, por exemplo, se for uma dona de casa, ela pode escovar, lavar a louça, fazendo essa posição, ela pode passar roupa fazendo essa posição, enfim, criar estratégia junto com o seu cliente, que você que conhece ele, e como ela pode incluir isso no dia a dia dela. Pode ser, por exemplo, ficar na fila do banco, enfim. Conseguiu fazer isso? Tá fácil, todos os dias passa para o
tandem, que é um na frente do outro. Esse foi o primeiro exercício. O segundo exercício é o apoio unipodal, já provoca um desafio de ajuste bem maior, né? Então precisa sim, com cuidado, e a mesma coisa, como ela pode incluir isso no cotidiano dela, incluir no dia a dia dela. Então a mesma coisa, ela pode escovar o dente com um pé só, ela pode simplesmente ficar na frente da televisão em algum momento do dia e realizar o exercício. Você tem que estimular com que ela faça isso e que isso seja fazendo parte da rotina dela. Esse que é o mais importante. Esse que é o desafio do treinamento da Maria Fiataroni, né? Que eles perceberam que se você consegue colocar esses exercícios no dia a dia, a adesão é muito maior, né? Porque a adesão é sim um desafio. Então, esse foi o segundo unipodal. Começa com 10, 15 segundos e o grande objetivo são 30 segundos nessa postura, olhos abertos, sem girar a cabeça. O terceiro exercício é transferência no limite do equilíbrio. Então, aqui sou eu realizando o exercício, que é, eu estou totalmente para o lado esquerdo, exatamente no limite do desequilíbrio. Quase aí que eu tenho que ou dar um passo ou cruzar uma perna à frente para poder recuperar. Eu chego nesse limite, fico 10 a 15 segundos e vou para a outra perna e faço a mesma coisa. Procuro o meu limite e ali eu permaneço de 10 a 15 segundos para estimular este ajuste, certo? Mesma coisa, como você pode fazer com que o seu cliente inclua no dia a dia dele, fazendo pode ser escovando os dentes, ou enfim, pode ser fazendo mesmo outras coisas, como lavar a louça, enfim. Você precisa conhecer o seu cliente, conhecer o dia a dia dele e como você pode ajudá-lo a incluir isso no dia a dia. O quarto, transpor um obstáculo. Então, esse é um pouco mais desafiador para você colocar no seu dia a dia, mas oriente para que ela faça um pouco desse exercício durante as atividades dela. Então, o primeiro, não tem obstáculo, ela simplesmente vai dar um passo entrando com o calcanhar, obviamente, entra com o calcanhar, volta o pé, entra com o calcanhar e volta o pé. Dominou esse exercício, passa para o outro, que é transpor um obstáculo simples, raso. Claro que depois, se você quiser aumentar esse obstáculo, fica à vontade, mas o importante é que a progressão seja respeitada, para que não haja nenhum risco. Sempre com você primeiro e depois passando esse exercício para ela fazer no dia a dia. E o quinto exercício, que é o exercício de força, que é o único que eu vou passar. Eu tenho certeza que ele é completamente dominado por você. Aqui é o exercício para gastrocnêmio e aqui para tibial anterior. E aqui também, né, que nem no programa, eles incluíram isso no dia a dia da pessoa. E como eles fizeram isso? Falando para a pessoa, olha, está no corredor, está em algum lugar, simplesmente ande na ponta dos pés e depois ande nos calcanhares. Calcanhar, estratégia de calcanhar, é uma estratégia muito utilizada no indivíduo idoso, que vai perdendo um pouco da eficiência muscular e vai solicitando um pouco mais da articulação, principalmente a articulação de tornozelo. Por isso, estimular a força, estimular reações de tornozelo é muito, muito importante para o indivíduo idoso. Falando também de prevenção, obviamente. Muito bem, meu nome é Marco Lopes, você já deve saber disso. Eu tenho um programa de treinamento chamado Personal Terceira Idade, que é um treinamento com um único objetivo, melhorar o seu atendimento com o cliente idoso e que o cliente idoso enxergue valor no seu atendimento por você compreender exatamente quais são as necessidades dele. Esse treinamento ele tem desde de desenvolver uma consciência gerontológica, sair do objetivo de hoje, pensar a longo prazo, daqui a 2 anos, 3 anos, 5 anos, sabendo que esse processo de envelhecimento, o envelhecimento no Brasil é algo que está muito agudo e você precisa ficar atento nisso.
desde de estratégias como melhorar a sua adesão, mas também vamos falar muito sobre perdas funcionais, força, equilíbrio, prescrição de exercício, prescrição do seu treinamento, quais são eu acho que os 4 pilares do atendimento para a pessoa idosa. Enfim, é um treinamento de 12 módulos, muito completo, que eu tenho certeza que vai te ajudar muito no atendimento com o seu cliente idoso. Qualquer dúvida, se você estiver interessado, é só me mandar um e-mail que eu respondo assim que possível. Muito obrigado e até a próxima.